Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso culto da Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá e é uma grande alegria tê-los conosco nesse dia. Eu queria convidá-los nesse momento a aquietar o coração de vocês, a começar a concentrar-se em Deus e naquilo que iremos fazer ao longo desse momento, que é prestar louvores a Ele, é celebrar a vida, adorá-lo como nosso Senhor e nosso Salvador e também colocar diante dele as nossas aflições. Por isso, eu convido você a orar comigo nesse momento. Antes de nós entrarmos no nosso período de louvor e de adoração, vamos primeiro curvar não só as nossas cabeças, mas principalmente o nosso coração. Convido você a orar comigo nesse momento. Vamos orar? Senhor querido, Deus de toda graça e todo favor, é no precioso nome do Senhor Jesus Cristo que nos aproximamos do Senhor neste dia. Desejosos, ó Pai, de ouvir a Tua voz, de celebrar a vida, desejosos de que o Senhor também ouça as nossas aflições e angústias que conduziremos até o altar pelo nome de Jesus Cristo, suplicando que a Tua graça possa vir ao nosso encontro e às nossas necessidades e dessa forma nós possamos ter um encontro contigo e esse encontro gerar em nós paz e certeza do Teu cuidado. Abençoa esse dia, que nós possamos, ó Pai, realmente dedicar esse momento a adorar ao Senhor, a dar todo o significado de vida, a entregar a nossa vida por inteiro nesse momento, tudo como expressão de louvor e adoração ao Senhor, que é digno de recebê-la. Abençoe, Senhor Deus, o nosso dia, abençoe os nossos louvores e adoração. Nós somos imperfeitos e falhos, pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza para que nós possamos, dessa forma, entoar louvores que Te dignifiquem, entoar louvores que Te glorifiquem. Essa é a nossa oração e a fazemos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido você a adorar conosco nesse momento. Oi, queridos. Essa música é um salmo musicado pelo pastor Carlos. Eu gosto muito dessa música e a gente já cantou algumas vezes juntos. Quero te convidar a louvar a Deus junto comigo. A Ti, Senhor, estendo as minhas mãos. Minha alma Te procura, tem sede de Ti. De mim não escondas o Teu rosto, pois em Ti, Senhor, confio. E o Teu caminho quero conhecer. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Tua vontade ensina-me a fazer. Purifica meu coração, vem derrama sobre nós bom sangue, e com Tua mão nos mostra a direção. Eu quero Te louvar, pra sempre adorar, Te bendizer, entregar todo o meu ser, Senhor da minha vida, razão do meu cantar. Com Tua glória vem encher este lugar. A Ti, Senhor, elevo
nesta direção. Quero te louvar, pra sempre adorar, te bendizer, entregar todo o meu ser, Senhor da minha vida, razão do meu cantar. Com tua glória vem encher este lugar, e no santo lugar eu quero sempre estar, usando a minha vida em teu amor, e um vaso em tuas mãos eu quero ser. Quero te louvar, pra sempre adorar, te bendizer, entregar todo o meu ser, Senhor da minha vida, razão do meu cantar. Com tua glória vem este lugar, com tua glória vem este lugar, com tua glória vem este lugar. Amém, queridos. Queridos, Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque tu estás comigo. Ele está com a gente sempre. Louvar, nada temerei. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Teu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é meu amigo. Sua força
irmão, daqui a pouco vai começar a nossa EBD, logo após o culto. Então, fica atento aí que nós vamos disponibilizar o link para acesso à sala de aula. Vamos estudar hoje o livro de Jó, que é um livro espetacular, tem vários ensinamentos para nossas vidas. Então, eu quero te convidar, você, participar conosco da EBD. Vamos aprender juntos e vamos conversar sobre a palavra de Deus, que é tão interessante e nos liberta. Daqui a pouquinho, conto com vocês. Um forte abraço. Olá meus irmãos, tudo bem? Na próxima terça-feira, dia 9 de junho, nós teremos uma live no canal do Instagram da nossa igreja, falando sobre saúde mental em tempos de pandemia. A gente vai ter uma nova convidada, que é a psicóloga Thalise, que vai conversar com a gente sobre esse período tão intenso e tão difícil para nós, emocionalmente falando, a respeito das nossas emoções, sentimentos que a gente tem vivido, presenciado nos nossos amigos e dentro de nós mesmos. Como lidar com isso, como lidar com depressão, ansiedade. E vamos conversar inclusive a respeito de como que a gente pode comer menos nesse tempo de pandemia. Vai ser um papo muito prático, então eu convido você, terça-feira, dia 9 de junho, às 18 horas, a gente vai conversar lá no Instagram da nossa igreja. Vai ser um papo muito bom. Deus abençoe. Meus irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 17, dando sequência assim às nossas exposições no livro de Atos. No domingo passado nós encerramos o capítulo 16 com a exposição do pastor Carlos e iniciamos hoje o 17. E eu quero tratar nesse nosso encontro, nesse momento juntos, sobre uma temática muito especial. Na verdade, eu dei como tema dessa reflexão a expressão uma carta de amor. E espero que ao longo da minha exposição do texto sagrado, isso possa ser compreendido e apreciado, mas sobretudo isso possa se tornar parte de nossas vidas, porque estamos lidando com a santa palavra de Deus e que essa morada que ela venha fazer em nós possa frutificar para a glória dele. Então eu convido vocês a abrir a sua Bíblia aí, ou seu aplicativo, em Atos, capítulo de número 17. Eu vou ler do verso 1 ao verso de número 9. Atos, capítulo de número 17, do verso 1 ao verso 9. Diz assim o texto sagrado: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos a se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade.
Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados, então receberam de Jason e de outros a fiança estipulada e os soltaram. Eu queria convidar você a orar comigo mais uma vez, pedindo que o Santo Espírito de Deus possa nos iluminar para que, à medida que nós formos trabalhando com o texto, as verdades do Evangelho possam habitar em nosso coração. Vamos orar. Pai de amor, Senhor, de toda graça e misericórdia, suplicamos ao Senhor, nesse momento, que o Teu Santo Espírito possa abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que a verdade do Evangelho faça morada em nossas vidas. Que o Senhor possa iluminar a nossa jornada, que o Senhor possa nos orientar no caminho do texto sagrado, de modo que, à medida que nós formos expondo ele nesse momento, o Senhor possa ser glorificado tanto na exposição por mim feita, mas, sobretudo, na absorção do Evangelho em nossas vidas e na transformação que Ele fará, porque Ele é Tua Palavra e Tua Palavra é poderosa para fazer mudanças autênticas e verdadeiras em nossas vidas. Abençoe esse momento de dedicação e reflexão na Escritura Sagrada. É a oração que lhe fazemos e fazemos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, eu quero fazer rapidamente um breve retrospecto para que a gente possamos nos aproximar do texto com a confiança de ter todo o contexto muito bem compreendido. O texto que foi exposto anteriormente pelo pastor Carlos fala que Paulo, Silas e seus companheiros de viagem, seus companheiros de missão, estavam na cidade de Filipos. Mas naquela cidade onde eles ali pregaram o Evangelho à beiras de riachos, porque era uma cidade que não havia muito espaço para a religião judaica, e Paulo normalmente utilizava uma sinagoga como o primeiro ponto de contato para pregar o Evangelho aos judeus e posteriormente aos gentios. Então Paulo chega àquela região e não encontrando, se dirige a um local de oração que normalmente ficava próximo de um riacho, porque os judeus tinham por hábito e costume religioso banhar-se como um ato de purificação antes das suas orações, das suas leituras dos textos sagrados, os seus momentos devocionais. Então ele se dirige àquilo ali e ali começa a sua obra missionária em Filipos, mas de lá eles são enxotados e saem machucados e feridos, mas continuam o seu percurso firmes e constantes, provavelmente pegam a via Ignácia e caminham ali em torno de 45 quilômetros ou um pouco mais e chegam à cidade de Tessalônica, que é onde está localizado o texto que nós estamos lendo nesse dia. Chegando em Tessalônica, que tinha uma certa distinção já com relação a Filipos, Tessalônica já tinha sinagogas, ou seja, o espaço público de culto da religiosidade judaica, mesmo em uma cidade gentílica, era permitido. Então já havia ali se estabelecido de modo mais institucional uma comunidade de fé, a comunidade de fé judaica, e Paulo, que vinha desse berço judaico, conhecia muito bem todo o conteúdo da fé judaica, tinha como estratégia missional esse ponto comum com o Evangelho, que era a fé judaica, que foi de onde Jesus veio e foi por onde Deus trouxe o Salvador ao mundo. Então Paulo usa esse primeiro ponto de contato com a sinagoga ali em Tessalônica para anunciar as boas novas de salvação. Bom, e depois o texto vai conduzir-nos a uma reflexão mais ampla, e há muitas coisas que podem ser destacadas nesse momento, mas eu queria
me ater basicamente ao verso 2 e o verso 3. Porque é nesse centro, é nesse momento de exposição, no momento do trabalho missionário de Paulo, que eu gostaria que nós voltássemos a nossa atenção agora. É para esse momento que ele está dentro da sinagoga judaica, está ali junto com os seus patrícios, está ali junto com o seu povo, pessoas que tinham a mesma formação cultural e religiosa, e ele utiliza-se daquilo para fazer esse primeiro ponto de contato, e a partir daquilo ele começa a expor o evangelho da graça de Deus. E eu queria destacar 3 coisas nesse dia. E como eu disse, elas estão situadas no verso 2 e verso 3 do texto lido. No verso de número 2, o texto sagrado diz: segundo o seu costume, ou seja, já era parte da estratégia paulina, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Paulo tinha uma mensagem, uma boa nova, a mensagem de salvação. E a partir dessa mensagem ele também tem plano, ele tem projetos, ele tem uma estratégia de difusão dessa mensagem de boa nova, dessa mensagem de salvação e de redenção. E ele então se dirige à sinagoga da região, vai até ali, como ele era alguém respeitado, era um rabino de formação, lhe dão um espaço para poder fazer os seus arrazoados sobre as Escrituras. E o que me chama a atenção é justamente, o texto nos chama a atenção para o fato dele ter base nas Escrituras, para poder expressar isso ao povo que ali estava. Paulo se utiliza da palavra sagrada, naquele contexto era o Antigo Testamento, era o que eles tinham em mãos naquele momento, naquele período histórico. O Novo Testamento estava sendo redigido ainda estava no seu processo de redação, o Espírito ainda estava inspirando alguns para a confecção daquilo que hoje temos como Novo Testamento, mas o Antigo Testamento já era algo muito comum e fazia muito parte da espiritualidade judaica, e o apóstolo Paulo se pega ao Antigo Testamento e a partir do Antigo Testamento ele começa tendo a Escritura como base, ele vai apresentando às pessoas e proclamando que Jesus havia de morrer e ressuscitar, que ele era o Salvador. E eu quero chamar a atenção, por que isso é importante para a nossa reflexão quando nós nos detemos ao fato de Paulo ter como base as Escrituras Sagradas. Chama a atenção pelo seguinte, porque o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, naquele contexto só o Antigo Testamento, para nós hoje já o Novo e o Antigo Testamentos, eram compreendidos, e Paulo assim utiliza e a compreensão de toda a teologia cristã e a judaica também sobre o Antigo Testamento, que esse texto sagrado é a revelação de Deus ao homem. É Deus se mostrando ao ser humano, é Deus se abrindo ao ser humano, é Deus se entregando ao ser humano, só que ele o faz por meio de palavras, ele inspira alguns homens para que redigam um livro sagrado, que por meio desse livro nós possamos conhecê-lo. E aí eu quero me voltar aqui, ou me referir aqui ao tema, a expressão que eu falei no início da nossa reflexão. Eu queria pensar com vocês numa carta de amor, porque a Bíblia Sagrada é essa carta de amor. É a expressão amorosa de um Deus gracioso se autodoando para a humanidade. É Ele se apresentando ao ser humano. Porque o próprio conceito de Deus é inalcançável para a compreensão humana, porque se nós conseguirmos limitar quem Deus é, se nós conseguirmos com a nossa razão limitar Deus, quer dizer que a nossa razão é muito maior que Deus. Então, logo, aquilo que nós definimos e encaixotamos não pode ser Deus. Então, nós nunca podemos, a partir de nós mesmos, conhecer aquele que é o inefável, o incompreensível, o incognoscível.
Mas à medida que esse, que é, como Barth diria, o totalmente outro, este que é o Senhor todo soberano, num ato de amor, se revela, se descortina, se apresenta para o ser humano. E como uma carta de amor, ele envia isso à humanidade para que a partir dessa carta nós o conheçamos. A partir dessa carta nós conheçamos o seu Filho Jesus Cristo, para que por meio dele nós tenhamos salvação. Quando olho para esse texto, quando o apóstolo Paulo, ou o registro de Lucas, que coloca essa prática em Paulo, o fato dele ter as Escrituras como base, é porque ele sabia que as Escrituras era essa expressão de amor de Deus à humanidade. E que coisa mais extraordinária é essa de saber de que temos um Deus que se autodoa, se autoentrega, se autorrevela, não um Deus que está longe, que nos abandonou e que nós não conhecemos e é impossível de conhecê-lo. É verdade que é impossível conhecer Deus na sua totalidade, mas aquilo que é necessário para a nossa salvação, para a nossa edificação, para formar uma vida digna, para modificar o nosso caráter, para mostrar um rumo para a nossa caminhada, ele se revelou, ele se autodoou, ele se entregou, e aqui está o registro de amor, uma grande carta de amor. Augusto Branco, em um poema, diz o seguinte: o nome do poema é Cartas de Amor, e ele diz: as cartas de amor. Não existem poemas mais belos, nem canções mais lindas do que as cartas de amor. Elas podem ser simples, podem ser deslocadas, podem não ter mais do que 4 ou 5 linhas, mas sempre serão lindas, perfeitas, maravilhosas e sublimes, pelo simples fato de serem cartas de amor. Nós podemos compor canções com estrutura harmoniosa, estilística, belíssimas. Podemos escrever livros com enredos extraordinários, com desencadeamentos muito bem construídos, e isso nos fascinar. Mas uma carta de amor, por mais singela e simples que seja, por mais que as palavras sejam limitadas, por mais que haja até ruídos, alguns tipos de ruído na sua interlocução, o fato dela ser uma expressão de amor, ela já modifica todas as nossas afeições, porque nos sentimos acolhidos e abraçados por esse gesto carinhoso e amoroso, e o que Deus faz é entregar uma carta de amor à humanidade, que é o texto sagrado. É Deus dizendo: eu sou dessa forma, essa é minha vontade, este é o meu filho, e ele veio fazer isso por vocês, ele veio entregar a sua vida como gesto mais sublime, mais precioso, que assina ou dá toda o desfecho dessa carta de amor. A Escritura Sagrada para mim é essa grande carta de amor, de um Deus amoroso, misericordioso, perdoador, tardio em irar-se, grande em compaixão, que renova suas misericórdias a cada manhã. É Ele se autodoando. O que eu encorajo você a fazer, e reflito também sobre isso para aplicar isso em minha vida, é que, como toda carta de amor que nós aguardamos, e não só aguardamos, a relemos com frequência, porque faz bem para a nossa vida, porque edifica, porque nos aproxima do nosso amado, da nossa amada, da pessoa que tanto amamos. E se nós amamos a Deus e entendemos Ele, e compreendemos Ele como alguém que nos ama, nós queremos nos aproximar, e o faremos por meio, ou como o texto diz, com base nas Escrituras, porque essa é a grande expressão de amor de Deus por nós. Então Paulo tinha uma estratégia. Paulo ia de cidade, escolhia as cidades
mais importantes do império, dentro das rotas das grandes estradas. Como eu disse, provavelmente ele utilizou, quando foi de Filipos para Tessalônica, a via Ignácia, uma via muito conhecida e muito bem estabelecida. Ele foi a uma sinagoga, um ponto comum, um ponto de contato, um ponto onde ele teria abertura de fala, mas quando ele foi trazer a sua mensagem, ele se deteve à carta de amor de Deus e apresentou essa carta de amor àqueles que o ouviam. E aqui está o segundo ponto, e muito importante, porque o texto diz, o verso 2 termina dizendo que ele discutiu com eles com base nas Escrituras. E o 3, na minha versão, começa dizendo que ele discutiu com base nas Escrituras, explicando o texto, porque a exposição das Escrituras sagradas apresenta Cristo. E o termo que está aqui na minha versão traduzido por explicar, no grego quer dizer, é a palavra abrir-se. É o verbo abrir. Então o que Paulo estava fazendo era abrindo a carta de amor e lendo, mas a conotação que é dada também aqui dessa abertura é a remoção de qualquer véu, é a remoção de qualquer ruído de comunicação, é a remoção de qualquer interferência humana nessa expressão e nessa carta de amor. O que Paulo está fazendo, e eu vou usar aqui uma ilustração bem corriqueira, é evitar o telefone sem fio. Creio que muitos sabem do que eu estou falando, da brincadeira de muitos de nós enquanto crianças, de começar com uma frase falando no ouvido do nosso amigo, do nosso colega, e ele passava adiante e assim sucessivamente, o último tinha que repetir, e quando o último repetia, a gente percebia que era totalmente diferente ou com muito ruído, com muita divergência com aquele que primeiro iniciou a fala. O apóstolo Paulo quer romper com isso, então ele pega a carta de amor, esse ato de amor divino que é a auto-revelação por meio da Escritura Sagrada. Ele pega esse ato de amor, coloca diante do povo e abre diante do povo para que não haja ruído, para que as pessoas possam interagir diretamente com o texto sagrado. Por isso, a referência dele a ir explicando as Escrituras. Ele tinha a Escritura como base e diante daquele povo ele explicava, ou seja, ele abria, ele removia o véu, ele tirava qualquer coisa que pudesse atrapalhar a visão, qualquer coisa que fosse, ou qualquer som ruidoso que atrapalhasse a percepção da mensagem. Paulo expôs simplesmente a santa e preciosa Palavra de Deus, porque ele entendia que ela era um ato de amor, mas era também um ato de salvação, e como veículo de salvação ela deveria ser compreendida na sua totalidade, sem ruídos. Está aqui uma coisa muito importante, muito necessária para a nossa reflexão. É muito comum hoje vermos nos púlpitos ou na opinião de alguns líderes religiosos, quando fazem referência à Escritura Sagrada, fica muito claro para aqueles que têm um pouco de conhecimento bíblico que o que ele está expondo ali, na verdade, não é a Escritura. Ele não está abrindo a Escritura e deixando que a Escritura fale por si só, mas na verdade ele está totalmente carregado de ideologias, de pressupostos, ele está totalmente carregado de uma compreensão prévia, e ele introjeta isso dentro da Escritura Sagrada, ele empurra tudo aquilo para dentro do texto sagrado, em vez de deixar o texto, de abrir o texto sagrado e deixar que o texto sagrado fale a ele e àqueles que o ouvem. Eu digo isso porque nós, como igreja, devemos ser aqueles que abrem a Escritura Sagrada e não aqueles que fecham e com ela na mão dão as suas opiniões pessoais, particulares, as suas compreensões limitadas e imperfeitas. Em vez de depositarmos a nossa confiança em quem Deus é e no poder da Escritura Sagrada para conduzir as pessoas à salvação e à redenção,
Nós às vezes queremos transpor isso, colocando a nossa opinião, e por vezes somos extremamente moralistas, extremamente legalistas, ou por vezes extremamente libertinos, porque na verdade a nossa leitura está viciada ideologicamente, limitada por nossa incapacidade caída e pecaminosa, limitada pela nossa falta de compromisso com o estudo sério da Escritura Sagrada, porque expor o texto sagrado, explicar, abrir, como o termo grego sugere, a nossa versão traduz por explicação, abrir o texto sagrado dá trabalho, é desgastante, precisa mergulhar, precisa deixar que ele fale a nós, e o texto, quando fala a nós, ele nos confronta, ele nos pressiona. Quando nós lemos a Escritura e deixamos que ela realmente seja exposta à nossa vida e a sua exposição venha de encontro nas nossas vidas, nós somos impactados por sua mensagem, porque nós lemos ali qual é o desejo e a perfeição que Deus espera do ser humano e percebemos que somos incapazes de nos encaixarmos nessas compreensões. É só ler o Sermão do Monte de Jesus. Mateus capítulo 5 até o capítulo de número 7. Quando o Senhor Jesus vai tratando diversos assuntos e ele vai colocando, olha, a lei não diz que é pecado matar alguém, a lei não diz que não devemos matar, e Jesus vai além e diz assim, não, o ideal de Deus é muito além disso, porque se brotou em nosso coração o desejo de retirar a vida daquele irmão, no nosso coração nós já somos homicidas. A Escritura nos confronta quando ela nos chama a ser santos e nós nos percebemos toda hora como pecadores imperfeitos. E aí nós queremos suprimir essas partes das Escrituras, queremos fechar e a partir dela lidar com o texto, com as nossas ideologias e os nossos pressupostos. Porque as Escrituras, na verdade, nos confrontam, nos despedaçam, nos esmigalham, mas também nos apresentam Cristo. Mas também nos apresentam um amor de Deus que pega aqueles que nada são, que são imerecedores, que são pecadores, que são capazes de cumprir a lei de Deus, que são capazes de realmente viver aquilo que Deus espera da humanidade e se percebe imperfeito e diz para Deus assim, Senhor, como aquele publicano, pecador que batia do peito, Senhor, se propício a mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Ou seja, quando a gente compreende a Escritura que nos joga no chão e fala assim, vocês são pecadores, e como pecadores vocês são merecedores da ira, mas essa mesma Escritura fala assim, mas a ira de Deus, em vez de ser derramada em vocês, foi derramada no seu Filho, porque Ele ama vocês, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo quem vocês são. E aí a gente começa a compreender e perceber que a graça de Deus é fundamental para as nossas vidas, e à medida que a Escritura vai sendo aberta, exposta, sem os nossos pressupostos prévios, mas ela falando a nós, ela moldando o nosso caráter, nós podemos experimentar esse fluxo da graça de Deus. E quem sabe dizer como Paulo, compreendendo essa graça de Deus, ele diz, eu nem a mim mesmo me condeno, não porque eu não seja um pecador, porque ele diz, eu sou o maior de todos, eu não deveria ser nem chamado apóstolo, deles eu sou o menor porque eu persegui a igreja, eu que quero fazer o bem e quando eu vejo faço mal. Mas ainda assim Paulo consegue, porque abre as Escrituras, expõe as Escrituras, se perceber esse ser humano tão pecador, um perseguidor da igreja, alguém que quer fazer o bem, mas na verdade produz de vez em quando mal. Mas ele consegue olhar para o texto sagrado e olhar para que Jesus fez no Calvário e dizer assim, olha, eu não me condeno. Ninguém pode me condenar e eu não me condeno, porque o fato de Jesus ter me perdoado é suficiente para mim. E isso, a exposição das Escrituras, era esse o propósito dele, que ele
Como diz lá no finalzinho do verso 13, ele estava fazendo o que? Esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o Messias prometido, Ele é o Redentor. A Escritura é um ato de amor, uma carta de amor aos homens. É Deus se revelando à humanidade, mas também é um ato de salvação. É Deus doando o Verbo encarnado, a palavra viva que é Jesus Cristo para morrer por nós. E era isso que Paulo estava explicando, é isso que ele estava abrindo, é isso que ele estava expondo àquela comunidade, àquela sinagoga. Em terceiro e último lugar, eu queria refletir com vocês, já pensando no desfecho, a prova dessa exposição convida à confiança. A primeira coisa que eu disse é que a Escritura é uma carta de amor, ou um ato de amor de Deus, é Deus se revelando ao ser humano. O Deus que nós não poderíamos conhecer até por conta do nosso pecado, da nossa queda, Ele se deu a conhecer a nós e deixou isso registrado no texto sagrado. A segunda coisa que eu disse, que essa carta de amor traz uma mensagem de salvação, ou seja, um ato de amor, um ato de salvação. E esse ato de salvação está no fato de o Verbo encarnado, Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus que veio para nos salvar e nos redimir, ter se doado a nós. E o que se espera de nós nesse momento é um ato de entrega. É uma resposta de entrega. O verso 3 diz o seguinte, depois que o texto diz, final do 2, discutindo com eles com base nas Escrituras, explicando, e aí vem o finalzinho, provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia, esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. O que Paulo estava fazendo com o fato de provar era convidar aqueles que ali estavam a dar um passo de confiança, um passo de fé, um passo de compromisso. Pensemos nesse conceito de provar alguma coisa. Quando algo é provado para nós, é verificado, é atestado e demonstra confiabilidade, nós somos chamados a responder aquilo com entrega e com confiança. Eu vou pegar aqui um exemplo bem simplório com o propósito de ilustrar o que eu quero dizer. Eu queria provar aqui, ou pegar um exemplo bem simples, pensando nesse conceito de provar alguma coisa, sobre o fato de que algo que nos é provado nos convida a um ato de confiança. Algum dia, e eu quero usar esse exemplo como base desse ponto da reflexão, algum dia alguém disse para nós que seria seguro nós entrarmos em uma caixa de metal que nos conduziria para cima e para baixo inúmeras vezes. Essa caixa de metal que eu estou me referindo é o elevador. Pense comigo. Uma caixa de metal preso por roldanas que se movimentaria através de cabos e um motor normalmente elétrico. Seria seguro para as nossas locomoções entre os andares de um prédio. A verdade é que nós só entramos naquele negócio porque nos foi provado, ou seja, nós só temos esse ato de confiança que é entrar naquela caixa de metal, apertar um botão e ter a confiança de que ela nos conduzirá ao andar pretendido, porque nos foi provado que aquilo era seguro. Então, quando o apóstolo Paulo expõe as Escrituras, quando o apóstolo Paulo anuncia as boas novas, quando ele fala, olha, está aqui a carta de amor, que é Deus se revelando a vocês. E nessa carta de amor há um ato de salvação, que é a doação de seu filho por conta dos nossos pecados. Agora, a partir disso, ele faz um convite. Ele espera agora dos seus ouvintes, é um ato também, um ato de confiança na graça de Deus. Um passo de fé. O Evangelho nos convida a isso. A mensagem de salvação, as boas novas de redenção, nos convidam a esse passo de fé, a dar esse salto, confiantes de que a mão graciosa de Deus nos amparará e nos segurará.
À medida que nós entendemos a Bíblia Sagrada como uma carta de amor do nosso Pai Celestial a nós, e ela contém uma mensagem de salvação, mas para que essa mensagem de salvação se efetive em nossa vida, nós devemos nos render, e eu gosto muito dessa expressão rendição, porque me remete a algo que eu não posso fazer, e eu há pouco disse que nós não podemos fazer nada, nós somos pecadores. Se a gente for tentar observar toda a estrutura legal que a Escritura nos mostra, ela só demonstra as nossas imperfeições e falhas. O apóstolo Paulo já dizia isso, que a lei só revela como somos pecadores. Mas ao revelar que somos pecadores, a mesma Escritura Sagrada nos oferta a graça de Deus, o amor de Deus em Jesus Cristo. E o que ela nos convida é se render, é um ato de rendição, de entrega, de confiança. E fé é isso. Fé é isso. Fé não é a crença numa coisa fantasmagórica, que é invisível, simplesmente não é, né? Em momento algum isso. A fé não é um salto no escuro, a fé não é irracional, a fé, ela é provada, ela é explicada, ela é apresentada, ela é afetivamente entregue como um ato de amor. E o que nós somos convidados e chamados é a nos entregarmos, nos rendermos e dizer sim, Jesus, somos pecadores imperfeitos. E à medida que fomos lendo a sua carta de amor, nos compreendemos dentro dessa imperfeição, porque conhecemos quem você é, e à medida que eu te conheço, eu percebo que é impossível me relacionar contigo por conta da minha imperfeição, mas você derrama o seu sangue em meu favor para me purificar dessas mazelas, desses meus pecados, das vilezas do meu coração, para que assim eu tenha um relacionamento de amor contigo. Então eu me rendo, eu me entrego, está aqui meu ato de confiança. E é o que eu quero convidar você a fazer nesse momento. Eu queria convidar você a dar esse passo de confiança, esse passo de fé. Fé no Senhor Jesus Cristo como Salvador de sua vida, como Messias, como o texto sagrado diz. Explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo, é o Messias, é o Salvador, é aquele que veio trazer redenção para as nossas vidas. Eu queria convidar você a orar comigo nesse momento. Eu queria convidar você a curvar aí a sua cabeça na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, não sei, talvez você esteja vendo esse vídeo muito depois da data em que ele foi gravado, e de repente você está dentro de um ônibus e está aí com o seu celular e ouvindo esse vídeo. Eu peço a você que curve o seu coração. Você não pode fechar os olhos, curve o seu coração e ore comigo. Dê esse passo de confiança e entrega, deposite a sua vida na graça de Deus e naquilo que Jesus fez por você. Compreenda a Escritura Sagrada como um ato de amor, e esse ato de amor vem lhe oferecer um ato de salvação e espera de você um ato de confiança. Há uma carta de amor de um Deus amoroso que quer se dar a conhecer, que se auto-apresenta, que se auto-entrega por amor a nós. Vamos orar? Senhor querido, é diante da Tua doce, preciosa e maravilhosa presença que estamos. Suplicamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Te agradecemos porque o Senhor um dia desejou se revelar a nós e o fez, e deixou registrado isso na Tua Escritura Sagrada. E dessa forma podemos ler essa carta tão amorosa da Sua parte para com nossas vidas com frequência. Nos ajude, quando lidarmos com ela, a abri-la de fato. Abri-la e deixar que ela molde nossas vidas e modifique o nosso caráter. E à medida que isso for acontecendo, nos ajude a dar passos de confiança e de fé na certeza de que temos um Deus que nos ama e se importa conosco. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, por toda a graça dispensada, por todo o amor ofertado. Muito obrigado porque um dia, no Calvário,
Jesus morreu pela minha vida e pela vida daqueles que me assistem. Que tanto eu quanto os meus irmãos, as minhas irmãs, aqueles que têm ouvido essa mensagem, essa reflexão, possam ter essa confiança de que o Senhor nos ama e dessa forma nós possamos nos entregarmos, nos rendermos, conscientes de que estamos fazendo é descansar nos braços de um Pai amoroso. Abençoa o nosso dia, a nossa vida, a nossa caminhada e ajude-nos a caminhar ao Teu lado, desfrutando da Sua doce, santa e preciosa presença. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Grande abraço. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 84: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes num lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, eles louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, os que são peregrinos de coração. Como é bom a gente poder se encontrar com a presença do Eterno. E isso está disponível para mim e para você o tempo todo, 24 horas por dia. Nós podemos encontrar com o amado da nossa alma. Vamos dizer que Ele é santo e vamos proclamar essa verdade. Quando entro em tua presença e contemplo a tua glória, me esvazio e me prostro aos teus pés. Os teus olhos me consomem com teu infinito amor. Teu perdão me restaurou para o teu louvor. Tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor. Ele é o nosso adorado, Ele é o nosso príncipe da paz. Ah, quando nós encontramos com Ele, que honra, Pai. Quando entro em tua presença e contemplo a tua glória, me esvazio e me prostro aos teus
Tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Só tu és santo. Santo é o Senhor. Enche-nos, Senhor. Santo é o Senhor. Enche-nos da tua glória, Senhor. Santo é o Senhor. Santo